Assalariados japoneses. Quando você olha para o Japão de fora, talvez a imagem seja algo mais ou menos assim. Um país avançado e perfeito, onde as pessoas estudam arduamente, conseguem bons empregos e trabalham com uma precisão cirúrgica. Um lugar onde todos têm um ikigai, um propósito de vida, e fluem naturalmente do amanhecer ao anoitecer. Os trens nunca atrasam, as ruas são impecáveis e o crime não existe. Lá, o assalariado é visto como o herdeiro do espírito samurai, sacrificando silenciosamente a sua vida pela empresa para manter essa engrenagem econômica japonesa girando. Afinal, os japoneses amam trabalhar, não? Eles são tão disciplinados, eu acredito que muita gente ainda enxerga o Japão através dessa lente, como se fosse um conto de fadas de eficiência e beleza. Mas a realidade é que esse Japão perfeito é sustentado por um sistema de destruir pessoas. Por trás de cada rua limpa há um exército de homens e mulheres de terno que não veem a luz do sol, que não conhecem seus filhos e que vivem num estado de exaustão tão crônico que a morte por excesso de trabalho tem um nome oficial no dicionário japonês: karoshi. Vamos lá. Imagina comigo, você tem 22 anos e acabou de sair da faculdade, passou pelo processo brutal da casa do emprego e finalmente foi contratado. Você devia estar feliz, mas o seu salário, como alguém que terminou a faculdade, é cerca de 170 mil ienes, que dá mais ou menos $1.000. Uma pessoa que trabalha em fábrica ganha mais ou menos esse tanto. Depois de pagar o aluguel de um apartamento do tamanho de um closet, eletricidade, seguro, saúde, transporte, o que sobra mal dá pra comprar um café por dia. Você é um soldado de elite da economia, mas a sua vida se resume a acordar às 6 horas da manhã, pegar um trem lotado, onde seu corpo é esmagado contra o vidro, trabalhar até as 22 ou 23 da tarde e voltar pra casa apenas pra desmaiar e repetir tudo de novo. Aonde entra o sonho nisso? A tecnologia que a gente devia se libertar. Muitos estrangeiros pensam que se eles trabalham tanto, devem produzir muito. Bom, isso é meio mentira. O Japão tem uma produtividade mais baixa do G7. Agora, por que eles ficam até tarde? No Japão, sair cedo é um sinal de falta de compromisso, mesmo que você tenha terminado suas tarefas às 3 horas, por exemplo. Isso é claro falando mais do escritório. A fábrica, o horário, por exemplo, é mais rígido, principalmente em fábrica de montadora de carro. Você segue às 8 horas por dia, volta pra casa e descansa no final de semana também. E as horas extras também são muito boas, diga-se de passagem. Mas, na parte do assalariado, você fica até umas 22, 23 horas porque o seu chefe não saiu. É meio que uma performance de sofrimento, sabe? Imagina que para comprar um grampeador, você precisa da assinatura de 10 pessoas diferentes. O Japão é uma burocracia em um mundo digital. O uso de carimbos físicos e fax ainda é bem comum, na verdade, o que torna o processo simples maratonas de horas extras inúteis. Na cultura ocidental, de forma geral, se o emprego é ruim, você pede demissão. No Japão, isso é visto como uma falha de caráter. A empresa não é apenas um lugar de trabalho, é uma extensão da sua identidade. Sair de uma empresa antes de completar 3, 10, 15 anos faz de você um desistente. O sistema de emprego criou uma ideia de que você deve lealdade eterna a quem te contratou. Se você sai, você trai essa família. E a próxima empresa vai te olhar com desconfiança. Se ele traiu eles, vai nos trair também, então a gente não contrata. Muitos assalariados do Japão têm direito a 20 dias de férias por ano. Sabe quantos eles usam? Frequentemente 0. Descansar é visto como causar problemas aos outros. Se eu tiro férias, meu colega terá que fazer o meu trabalho. Como a harmonia do grupo é sagrada, o indivíduo prefere colapsar de exaustão do que ser o egoísta que vai viajar. Por isso que, no Japão, você nunca tá sozinho. Os olhos dos seus colegas, do seu chefe e até dos vizinhos estão sempre julgando. É o circuito fechado de TV invisível. Se você sai do escritório na hora certa, você sente o peso dos olhares nas suas costas. Uma pressão silenciosa que não precisa de palavras para te escravizar. E a sua identidade com isso acaba sendo morta. Porque quem é você sem o seu cartão de visitante? Para um assalariado médio, a resposta é ninguém. Eles não têm hobbies, não têm tempo para família, a empresa absorve a alma. E é por isso que a gente vê tantos idosos perdidos após a aposentadoria. Eles passaram 40 anos sendo o gerente da seção X e esqueceram o que é ser humano. Para você ter uma noção, o custo de vida e os salários desses assalariados estão estagnados há 30 anos. O que acabou criando esse efeito de prisão de ouro. Eles não trabalham demais porque amam, mas porque as horas extras, muitas vezes não pagas, são a única forma para manter a aparência em um sistema que não perdoa dívidas. Eles estão presos num pequeno jogo, onde a única regra é sobreviver o dia de amanhã. Bom, como alguém escapa disso? Não é fácil, mas uma nova geração está tentando bastante. A nova geração percebeu que, se eles continuarem seguindo os passos da geração antiga, eles vão acabar colapsando. Então eles criaram algumas regras. O primeiro é a regra dos 80%. Parar de dar o sangue pela empresa, fazer o necessário, mas preservar a energia para si mesmo. A segunda regra é a vida fora do sistema. O crescimento de freelancers e nômades digitais no Japão, de forma geral, jovens que preferem ganhar menos, mas serem donos do seu tempo, vem crescendo. Ou jovens que não querem virar assalariados e trabalham em fábrica e durante a noite fazem alguma outra coisa. A terceira regra é a prova de vida, encontrar prazer nas pequenas coisas. Uma câmera fotográfica, um hobby de culinária, algo que diga, eu sou mais que um funcionário, eu tenho algo para ser humano. E a comparação global, que é aprender com o resto do mundo que o trabalho deve ser um meio, não o fim de tudo.
Bom, definitivamente não é fácil escapar desse projeto que o Japão moldou para as pessoas. Eu também não tô dizendo que o Japão é um país horrível, obviamente não. Com 1 hora de trabalho você consegue comprar um celular, com 1 dia de trabalho você consegue comprar um carro. Mas eu acho de verdade que os assalariados não precisam passar por isso. Afinal, a gente tem muitos casos com... Isso não é patrocinado, tá? Mas tem muitos casos do programa brasileiro Living in Japan. Eu não sei se vocês conhecem. Mas muita gente vai fazer intercâmbio no Japão de forma geral e acaba ficando lá pra trabalhar na fábrica. E você sabe como é que é, né? Brasileiro, a gente acaba sempre, no final, trabalhando nas horas certas, fazendo tudo certinho. E eles já estão acostumados com isso, porque a gente é estrangeiro. Então, o certo seria eles começarem a se desviciar dessa prática só por serem japoneses. Embora a nova geração esteja tentando fazer isso, bastante gente da nova geração também tá bem perdida. Então acaba tirando um pouco da credibilidade. Como, por exemplo, o caso das crianças que acabam dormindo na rua, só por brigas e desentendimento com a família. Eu posso trazer um vídeo também sobre isso, se vocês quiserem, mas é um problema que tá bem frequente na Ásia de forma geral, principalmente Japão e Coreia. Mas o que eu tinha para falar basicamente era isso. Enfim, se você gostou, considere se inscrever, deixar um like. Se você tem algum tema que quer que eu comente, me fala aí. Eu sempre leio todos os comentários e eu vou adorar escrever um roteiro sobre ele. Muito obrigado por me ver até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, valeu.